Revela a tua presença, o teu amor, a tua paz sobre nós, Pai. Restaura tudo aquilo que precisa ser restaurado, Pai. Se houver necessidade de ressurreição, assim como Lázaro, assim como Talita, ressuscita, Pai. Se sonhos são necessários serem reconstruídos, se a tristeza é necessária ir embora, assim como Elias que ansiou pela morte, traz de volta o vigor, traz de volta a alegria, Pai. Pois essa é uma noite onde estaremos contigo e o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. E hoje eu vou falar sobre algo muito importante, algo muito bacana, e que eu preciso da ajuda de vocês, e que vocês estejam comigo nessa pregação, senão talvez alguns de vocês vão dormir. Eu vou me esforçar para que isso não aconteça, e obviamente o Espírito Santo também atuará de forma sobrenatural para que não aconteça isso. Mas essa não é uma noite talvez de uma pregação que vocês estão acostumados a ouvir de mim. É uma pregação um pouco mais reflexiva daquilo que nós estamos vivendo nesses tempos. E o que eu vou falar sobre essa noite é sobre o poder da igreja. Esse é o título da mensagem de hoje. E ela é uma mensagem necessária para os tempos que nós estamos vivendo, porque os tempos que vivemos hoje estão estranhos, não estão? E quando eu falo igreja, talvez para alguns, quando ouve essa palavra, inicialmente, o que vem à memória são coisas diferentes para cada um de nós. Talvez quando eu falo igreja, para alguns a memória que dá é macarrão com frango no domingo, glória a Deus. Talvez quando eu falo igreja, a pessoa lembra que tem que trabalhar segunda. Ou quando eu falo igreja, a pessoa se lembra dos seus amigos que fez, das amizades que construiu, dos louvores que gosta de ouvir. Talvez para alguns se lembre de palavras que fizeram sentido. Talvez quando eu falo igreja, as diversas coisas passam pelas cabeças. Mas para alguns também, quando eu falo igreja, pode ressoar e sentir dor no seu coração. Talvez que quando eu falo essa palavra, o que vem à sua mente é um passado do qual você foi machucado, é uma opressão da qual você viveu, é momentos de tristeza, momentos de rejeição, momentos onde você não se sentiu bem. As demais perspectivas de uma coisa só. Mas de fato, isso é verdade. A igreja ela tem um poder gigantesco de ferir os nossos corações. A igreja, da mesma forma que ela consegue curar, ela também pode destruir. E quando eu falo igreja, eu não digo a igreja do nosso Senhor Jesus, mas placas, homens, entendam isso. Ela tem um poder muito forte de oprimir, de desgastar, de quebrar os relacionamentos. Meus irmãos, essa não é a igreja que Jesus revela a nós, não é verdade? A igreja que eu conheço, que da mesma forma tem poder para massacrar, eu nunca conheci algo tão poderoso para curar. Eu nunca conheci uma instituição, eu nunca conheci algo tão poderoso para curar pessoas, salvar pessoas, libertar pessoas, para trazer a bênção e a graça de Deus sobre a vida delas. E o que nos traz de reflexão essa noite é o que é a igreja de Jesus. O que ela é, qual é o projeto realmente que ela tem para nós. Qual que foi o direcionamento do Senhor? Eu não sei se você percebeu, mas estamos aí cheios de escândalos. Até os dias de hoje. Cheio de falhas, erros, líderes caindo, líderes falhando. E eu não estou aqui numa perspectiva de falar de um ou de outro. Eu não de forma alguma usaria essa plataforma para falar algo de alguém. Mas o meu coração se preocupa com o que tem acontecido. E principalmente me preocupa no sentido de como está o povo. O que eles estão sentindo num momento como esse? Qual é o resultado de tudo isso que está acontecendo? O que isso tem influenciado e atingido os corações? Isso para mim é preocupante. É preocupante ter pessoas com essa perspectiva de que a igreja machuca, de que a igreja fere, que a igreja exclui, que a igreja oprime. Porque eu conheço a igreja do Senhor Jesus. Ela não é isso. Eu creio naquilo que Cristo falou a Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, que ela entrará nos lugares de trevas e trará luz, que ela entrará onde há tristeza e levará alegria, onde há pobreza e levará recursos, aonde ela chega, ela muda os ambientes. Essa é a igreja que eu conheço e eu acredito. E é por isso que eu acho necessário a gente trazer uma perspectiva bíblica a respeito do que é igreja.
e talvez curar um pouco o nosso coração, para que a gente não olhe essa resposta através da dor e do nosso passado que talvez está ferido. Amém? Vocês estão comigo? Só a Isa está comigo aqui. Ela falou um amém, glória a Deus. Aí, Gabriel. Glória a Deus. Dito tudo isso, o que é a igreja para você? Eu sei que essa é uma pergunta que a gente já ouviu várias vezes e que a gente tem uma resposta muito pronta na nossa língua, muito rápida. A gente sabe que igreja não é placa, não é verdade? A gente sabe que igreja não são essas paredes. Nós sabemos disso. Mas se igreja não é placa, não são as paredes, mas a comunhão e o povo, talvez a gente está errando em algo. Porque se a igreja corresponde a pessoas e a gente não se relaciona com essas pessoas, talvez você está há anos frequentando uma igreja, mas não sendo igreja. Talvez você passe os seus dias sentando, vindo aos domingos, ouvindo a palavra, mas ainda você não começou a viver o mais profundo e bom dessa parte, viver igreja. Se elas são as pessoas, são os relacionamentos, como deixar isso de fora? Como deixar essa resposta, essa parte de fora de tudo isso que nós estamos falando? Como deixar isso de fora da equação? Como frequentar um lugar e não saber quem são as pessoas? Quem são os nossos irmãos? Porque se você parar e olhar para o lado, talvez você conheça somente quem está sentado do seu lado. Você não vai saber que o Gustavo está aqui, ele é igualzinho o Vinícius, mas ele é um advogado abençoado do Senhor Jesus. Você não sabe que ele é casado com a André, você não sabe quem são as filhas dele. Talvez você olha ao seu lado, você não sabe por que orar pela vida das pessoas. Você não sabe da vida do Alex, você não sabe da vida da Kátia. Você não sabe, talvez do boy você até saiba, né? Que fofoca você gosta. Aqui eu posso falar, todo mundo vai saber. Fofoca, né? Agora saber que nós estamos orando por quem está doente, por quem está enfermo, talvez por pessoas que perderam seu emprego e têm que pagar um aluguel, talvez isso você não saiba. Talvez você não saiba a dor do seu irmão, talvez você não saiba a história do Lucas, talvez você não saiba a história do André que está ali, o que o Mateus está passando. Você orou pelo Mateus esses tempos? Porque ele está precisando de oração. Se igreja são as pessoas, como não nos relacionar? Como não olhar para o Samuel aqui e querer abraçar ele, estender a mão? Só frequentamos. E além disso, julgamos, colocamos um peso, colocamos a nossa própria opinião a respeito de coisas que nós nem vivemos. Eclésia para alguns, do grego, ela vem originada em algum hábito dos romanos, daquilo que eles faziam, discutiam os problemas da cidade. A gente aprendeu isso com o pastor Silvio. Mas a gente não discute mais nada, meus irmãos. A gente vem aqui olhar para o nosso próprio umbigo, ouvir uma boa música, uma boa palavra e ir embora. E é fácil se perder nesse caminho, tá? Constantemente, nós como igreja, agora eu digo relevância, vigiamos os nossos passos e para onde eles têm caminhado, para onde eles têm ido. Porque é fácil a gente motivar as nossas decisões e escolhas para encher o templo, para encher de pessoas, ser quantidade, números. É fácil a gente ser levado pela vaidade, pelo poder que o microfone dá na sua mão e tá aqui em cima e todas essas coisas e começar a pensar em estratégias apenas pensando em dinheiro, apenas pensando em coisas que são... Não é o core da igreja, não é aquilo que Jesus chamou a igreja. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus e entender o que Cristo quer para nós como igreja, o nosso papel individual de cada um de nós a respeito daquilo que Ele nos direcionou. Amém? Você vai aprender, hoje é uma aula, beleza? Estão comigo? Glória a Deus. Vamos abrir então em Efésios capítulo 4, verso 1. A carta de Efésios é quase como uma instrução que Paulo faz e indicação de como a igreja deve ser,
como um todo. Como ela deve fluir, como ela deve acontecer, como que são as estruturas, tudo. Paulo deixa esmiuçadamente como ela deve ser feita. Então, meus irmãos, leia a palavra de Deus. Vem no curso, vem no nosso curso de inverno, vem aprender sobre a palavra. Começa a primeira ou segunda-feira de julho. Vem participar, vem aprender, vem estudar. Conheça aquilo que você diz que você mais ama, que mudou sua vida. Busque Jesus também na palavra, amém? Hoje eu estou calminho para vocês entenderem que não é pela emoção, tá? Glória a Deus. Efésios capítulo 4, verso 1 ao 12. É longo o texto, tá? Ouçam, prestem atenção, não se percam na leitura. Está na tela, acompanha comigo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Ih, rapaz, peraí, calma aí. Meu celular, eu não sou um cara da tecnologia, hein? Apareceu uma mensagem aqui, eu cliquei e saiu da minha Bíblia. Sejam humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos, aleluia, todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros para pastores e mestres, como ao fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, construído, feito. Glória a Deus. Essa é a palavra. Então aqui a gente percebe que Paulo, nesse pequeno texto, é óbvio que a gente teria muito mais para se aprofundar, muito mais para avançar, mas o tempo não permite. Então eu quero apenas ater a 2 momentos desse texto, onde Paulo primeiro, na primeira parte dele, fala um pouco de como nós devemos nos relacionar e como nós devemos agir com os dons que foi nos dado por Deus a serviço da edificação da sua casa, amém? E aqui a gente percebe no primeiro trecho a forma como que Paulo quer que nós andemos e façamos um com os outros. Paulo dá um modelo, Paulo fala: meus irmãos, prisioneiros no Senhor, primeiro de tudo, o nosso Curios, o nosso Senhor, Ele é dono de tudo que temos, nós somos escravos da sua vontade, aquele que é digno de todas as coisas. Ele fala: prisioneiro desse amor, prisioneiro do Senhor, ajam de forma humilde, com amor um aos outros. Vamos ler mais uma vez, do 1 ao 7? Vamos prestar atenção nisso? Do 1 ao 7. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como uma esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Em cada um de nós foi concedida uma graça conforme a medida repartida por Cristo. Então aqui ele está falando um pouco como a gente deve agir um com o outro. Aqui é a medida, o manual de como nós devemos agir com o outro, com amor, suportando e ajudando uns aos outros. É isso que nós vemos nas nossas relações. Você pode refletir sobre esse texto e dizer claramente que é assim que você age.
E que se nós entendemos que igreja não é uma placa, não é esse local, é aonde nós estivermos inseridos, o reino de Deus está avançando, amém? E onde nós estamos inseridos, é assim que devemos agir, não é verdade? Não só aqui dentro, vivendo uma mentira, uma capa de espiritualidade, mas em todas as nossas relações isso ser verdade, com os nossos pais, nossos amigos, nossos vizinhos, com os nossos semelhantes, com quem estiver ao nosso redor, levando o reino de Deus, porque o reino de Deus não é nada que se compare a Ele, para transformar e mudar ambientes. Se nós utilizarmos das ferramentas, daquilo que Ele nos ensinou, é impossível o local onde nós estamos inseridos não ser transformado. Não tem como. Agora sim, nós não há essa atitude, e a gente aqui falando, talvez quando eu digo, mas não foi assim que agiram comigo na igreja, mas não foi assim que eu fui tratado, meu pastor não me tratou dessa forma, o meu pastor não me tratou desse jeito, o meu líder não me tratou desse jeito, o meu amigo não me tratou desse jeito. Mas deixa eu falar algo, hoje não é sobre eles, é sobre você. É como você vai agir e reagir, é como você vai andar, segundo as instruções do nosso Deus, ou sobre a sua própria vontade, diante da tua dor e da tua marca. É uma escolha sua e individual. Não é para você pensar sobre o outro, mas é como você tem agido, como você tem guiado as suas relações, como você cuida da tua esposa, como você cuida do teu esposo, como você cuida dos seus filhos, dos seus amigos, como é você no seu relacionamento, como é você no seu namoro, como é que você trata, como você trata as pessoas que estão ao redor, como você trata quem você encontra no pedágio, quem te serve no restaurante, que reino você tem levado, qual é o reino que você pertence? Porque se você pertence ao reino da luz, você propaga a luz e você propaga a presença de Deus. Não tem como. De uma mesma fonte não é possível jorrar água doce e salgada. Há um só caminho, há um só trilho. E aqui ele começa a falar do jeito que a gente deve tratar uns aos outros. Só que, meus irmãos, vamos ser sinceros, não é isso que está acontecendo. De verdade não é. Porque nós vemos os números de conversões aos montes. O IBGE, estudos, mostra que o número de cristãos evangélicos tem crescido no Brasil de forma exponencial. Mas qual é o resultado disso? A aplicação do reino de Deus nisso. Eu não tenho enxergado Jesus. Eu não tenho visto. Eu tenho visto um país cada vez mais imoral, mais corrupto, mais mentiroso, mais egoísta. As pessoas ouvem, dizem que amam Jesus, mas não sabem o que Jesus pede delas. Não sabe o que é amar o próximo de verdade. E a gente é lembrado a amar o próximo como nós nos amamos, não é verdade? Mas isso também não está certo. Porque Jesus certa hora fala, um novo mandamento vos dou, que você ame o próximo como eu te amei. Porque talvez na sua vida você não se amou tanto assim. Talvez a tua perspectiva individual do seu ser, de quem você é, está ferida. E se você tratar o outro como você quer se tratar, você vai ferir o próximo. Agora o amor que Jesus tem por nós, ele não tem falhas. E ele transforma, muda. Ele muda. Ele é infalível. Infalível. E é assim que devemos agir. Não é na época de trevas, não é placa, meus irmãos. E Paulo, ele continua o texto falando a respeito do quê? Unidade. Ele começa, parece que Paulo está prevendo, talvez Deus revelou a ele como a igreja estaria no mundo. Gente, parece que é facção. Se é daquela facção, você não cruza, hein? Se é da outra igreja, você não... Pelo amor de Deus. Um só Deus, um só Espírito, um só batismo, um só corpo. Parece que a gente vê esses escândalos, dá uma sensação de alegria. Nossa, eu sabia que ele não era boa coisa. Nossa, eu sabia, agora vai... E principalmente para quem está à frente da igreja. O povo vai sair de lá, vai vir para a minha igreja vai crescer, glória a Deus. Pelo amor de Deus. E o povo, e as pessoas que foram feridas, e as pessoas que foram machucadas, e as pessoas que estão se desviando.
as pessoas que estão perdendo a fé, esfriando, as pessoas que foram oprimidas, meu Deus do céu, as pessoas que foram abusadas. E a gente está preocupado com o quê? Com placa, com nome, com fazer vídeo assim no Instagram. Menos. Velho. Dobra o teu joelho, vai orar. Vai orar. Clama pelo seu irmão. Clama por um ambiente cristão unido, verdadeiro. Um ambiente onde essa palavra é verdadeira. Onde não tem divisão. Não é uma igreja contra a outra, mas é o reino do Senhor. É o reino daquilo que a gente acredita. Porque a gente é levado facilmente a querer. Não, eu sou correto, a minha teologia é correta, porque eu sou calvinista e ele é arminiano, e eu sou sensacionalista e o outro não é. E a gente vai criando divisão, a gente vai dividindo, a gente vai... E diabo dando risada. E Satanás feliz da vida. E o povo... Um só Senhor. Uma só igreja. Se é isso, por que a gente não age assim? Por quê? Por que a gente está mais preocupado em ficar famoso, viralizando na internet do que... Não é sobre isso, meus irmãos. É o avanço do reino do Senhor. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizar, fazer discípulos. Meu irmão, não é quanto dinheiro a gente vai arrecadar aqui não. Não é quanto, meu Deus, tivemos 300 pessoas no culto, 1.000, 2.000. Glória a Deus pelos números crescendo, glória a Deus pelo avanço mas a igreja, o reino de Deus precisa avançar no padrão e nos parâmetros que o Senhor nos ensina. Aí nós mudaremos, transformaremos e conheceremos o poder da igreja. Aleluia! Uma só igreja, um só batismo, um só Espírito, um só Deus capaz de todas as coisas. Um só reino que transforma, quebra as trevas, destrói, humilha tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que é... Jesus! Eu conheci essa igreja. Eu conheci uma igreja boa, saudável. Eu não tive más experiências na igreja, mas eu entendo quem teve. Mas eu conheço o potencial e a força da igreja. De arrumar uma casa para alguém que perdeu no meio do furacão, lá em Cuba, que tem nada a ver com o Brasil. Alguém lá no Rio Grande do Sul que perdeu tudo, a gente poder ajudar. Mas o evangelho também não é sobre assistencialismo, o evangelho é sobre Jesus. É através da nossa mão apresentar o amor de Jesus. Essa é a coisa mais importante que nós temos. Falar do amor de Jesus. Amém? Eu vou correr porque o meu tempo está acabando. Quero ler novamente do verso 8 ao verso 12. Diz assim, Efésios capítulo 4, verso 8: Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra, e lá ele me achou. Obrigado, Jesus. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E hoje eu sou cheio, somos cheios do Senhor, Pai, cheios da sua presença. Não há mais espaço para tristeza, não há mais espaço para depressão, não há mais espaço para ansiedade, não há mais espaço para as dúvidas, não há mais espaço para o medo. Só há lugar para a sua presença, cheio da tua presença, cheio da sua presença. Aleluia. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o objetivo, gente, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Meus irmãos, ele distribuiu dons, cuidou de nós, nos salvou, nos tirou da lamaçal do pecado, pegou aquilo que era impuro, se tornou puro para edificação do seu corpo.
Então, meus irmãos, não tem como nós fazermos parte da igreja, fazer parte do reino de Deus. E quando eu falo igreja, não é placa, lembre-se disso. Não tem como, e a gente não participar. Não dá. Você pode ter a desculpa que for, a mais bonita. Eu não faço mais porque me humilharam, eu não faço mais porque eu sofri, eu não faço mais, eu não trabalho, eu não me relaciono mais com a igreja, eu não me envolvo mais com a igreja porque sofri isso do pastor, sofri isso daquilo, porque eu fui excluído, eu não participo da igreja porque eu fui, sei lá, sua desculpa, porque acabei de ter filho, não tenho tempo, ganhei dinheiro, não tenho tempo, agora preciso trabalhar demais, eu tenho agora que viajar todo, eu não sei, meu irmão, você pode dar a desculpa que for. Se você ama Jesus tanto quanto você diz que você ama, Ele te deixou uma missão e deu um dom na sua mão para a edificação do seu corpo. Se você ama Jesus como diz que você ama, como não fazer nada para o seu corpo? Como ficar parado e deixar as coisas como elas estão? Porque se você acha que a resposta da nossa sociedade vai vir de um governo, vai vir de uma pessoa, vai vir de um partido, vai vir... acabou. A resposta de todas as coisas vem da edificação do corpo de Cristo, o avanço do seu reino. Corrupto deixa de ser corrupto. Eu sei disso, acontece. O mentiroso deixa de mentir. O adúltero deixa de adulterar. Construir esse corpo. E se Ele designou isso para cada um de nós, como que a gente vem na igreja, no templo, no espaço, senta na nossa cadeira e não faz nada? E dá desculpa. Não, eu não faço porque eu moro longe. Não, eu não faço porque... Meu irmão, de novo, você pode ter a melhor desculpa do mundo, você não vai dar ela para mim, você vai dar ela para Deus. Porque Ele falou, eu te escolhi, eu te amei, e eu te dou um dom. O que você vai fazer? Qual é a sua resposta? Ah, porque eu não tenho espaço. Não fala para mim, fala para Ele. E talvez você está ouvindo essa mensagem e está falando, mas não é ativismo religioso. Eu não quero que você mora aqui dentro não, tá? Nem é bom para nós. Pode ficar na sua casa, glória a Deus. Glória a Deus. Não precisa morar aqui dentro não. É lá no seu trabalho, meu irmão. É na sua casa. Sabe quem vai mudar a sua casa? Não é um pastor indo lá todo dia não. É o Senhor Jesus, através do dom que Ele deu a você. Sabe quem vai mudar o seu trabalho, sua escola, sua faculdade? Sabe quem vai mudar as coisas dentro do seu próprio coração? Jesus, com os dons que Ele derramou a cada um de nós. Por que você está guardando o seu dom, hein? Por que você ainda cisma de falar que eu não tenho dom nenhum? O que está acontecendo? A gente vai mesmo deixar de ganhar essa guerra? A gente vai mesmo por preguiça, Há uma guerra, meus irmãos. E o reino precisa avançar. E Ele conta com cada um de nós, pois Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Por que Ele escolheu confiar em nós? Eu não sei, eu não confiaria, mas Ele escolheu. Jesus confia em você. Você está ouvindo isso? Jesus confia em você. Jesus confia em você. Aleluia. Para que a gente possa encerrar, eu creio que essa é uma noite onde há duas perspectivas. A primeira delas é que a nossa igreja, a relevância, agora eu digo como placa, ministério de alguma forma, apenas para entendimento, ela tem uma graça, meus irmãos, de unir e juntar pessoas feridas pela igreja. Se você acha que você é o único que teve uma história traumática dentro da igreja, você está enganado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com o pastor Silvio. Ele já se abriu aqui a respeito disso. O pastor Silvio, ele tinha todo o direito de não querer nada mais com a igreja. Nada. O que ele sofreu e o que ele passou dava direito a isso. Ele escolheu perdoar. Ele escolheu continuar acreditando.
Seja qual for a tua história de dor e ferida em relação à igreja, Jesus não tem nada a ver com isso. Eu podia essa noite trazer os pastores aqui à frente e falar que aqueles que estão feridos e tiveram uma história traumática, vem aqui que nós vamos te dar um abraço de perdão, significando e representando toda essa dor. Mas de novo, hoje é sobre você e as suas escolhas. Se você tem essa ferida, eu creio que hoje é um dia, uma noite, onde o Senhor pode tratar e curar o seu coração, para que a sua perspectiva de dor e ferida a respeito da igreja possa ser curada e você voltar a frutificar e exercer o dom que o Senhor derramou na sua vida. Eu creio em cura. Eu creio que aquele que um dia odiou a igreja se torna o maior anunciador do Evangelho de Cristo. Porque ele foi rejeitado, quebrado, marcado. Eu fiz tudo, entreguei tudo pela igreja e eles me abandonaram. Não há só um dia que o Senhor te deixe de lado. Não foi o Senhor Jesus. O modelo a gente ouviu e compreendeu. Suportar uns os outros em amor, de forma humilde, cuidar, amparar. Se não foi essa a experiência, a perspectiva que você teve a respeito da igreja, mas de dor, precisa ser curado. E eu creio que essa noite o Senhor vai derramar sobre a sua vida cura, se essa é a sua história. Mas também há um outro grupo de pessoas aqui essa noite, das quais tem frequentado, tem sentado nos bancos, mas não tem exercido os dons do Senhor para a sua vida. Não tem mais participado como igreja, tem frequentado. Eu creio que essa é uma noite de chamado para ativar no seu coração, para que você seja membro do Senhor. Um braço que alcança o perdido, uma perna que avança o reino, olhos que enxergam o que ninguém vê, ouvidos que ouvem aqueles que ninguém ouve. De novo, não é sobre as coisas aqui dentro, é sobre ser igreja. Se você crê, eu te convido, fique em pé, vamos orar. Vamos orar para que toda marca seja sarada, curada, para que todo sentimento de divisão, de facção caia por terra, todo esforço para a glória própria possa morrer e que o nome de Jesus seja exaltado acima de tudo e de todos, pois nas profundezas nos achou e nos levou à presença do Pai em amor. Ouve o Espírito falar com você. Deixa Ele te tocar essa noite. Talvez feridas que estão incrustadas lá no fundo da sua alma, de dores passadas, de palavras que machucaram e quebraram o seu coração. E não se deixe levar pelo engano de Satanás nesse momento. Não é para a culpa que essa palavra veio, mas para a liberdade e mudança. Não se sinta culpado. Olha daqui para frente, um novo tempo, um novo passo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós amamos a Tua igreja, Pai. E não aceitamos, Pai, que palavras de maldição e de dor sejam lançadas sobre a imagem perfeita daquilo que o Senhor nos incumbiu. Pai, que o avanço da igreja seja real e verdadeiro, Pai, transformando e mudando corações, quebrantando, Pai, todo aquele, Pai, que está perdido, que seja um farol para aqueles, Pai, que navegam nesse mundo sem um destino. Mas Deus Todo-Poderoso, antes de tudo isso, eu quero orar por todos aqueles que se feriram com a igreja, que se feriram com pastores, que se feriram com líderes. Espírito Santo de Deus, toca agora esses corações para que haja cura, para que haja perdão, para que haja, Deus Todo-Poderoso, uma liberdade do seu passado para avançar para um tempo novo e um futuro novo, para que umas novas coisas fluam e aconteçam, Jesus. Tira toda dor, toda palavra de maldição. Espírito Santo, fala com o teu povo, fala com o que está caído, fala com o que está ferido. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos a trazer de volta a restauração de uma imagem de uma igreja pura, santa, verdadeira, uma igreja que revela Jesus, uma igreja que revela o seu amor incomparável, um amor sacrificial,
como amor ágape, uma igreja que avança contra o reino das trevas, uma igreja que é a sua face aqui nesta terra, Pai. Assim como oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Nós oramos que a vontade dos céus avance sobre a terra, que o seu nome seja santificado acima de todo nome, e haja cura sobre o teu povo. E da mesma forma, Pai, a todos aqueles que estão parados e não se movem, eu declaro agora em nome de Jesus uma ativação profética em cada um deles, para o exercício do seu ministério, para a edificação do seu corpo, para o trabalhar de cada um deles, para o avanço do seu reino. Ativa, Pai, aqueles que estão com vergonha de cantar, enquanto o Senhor